Ajuste o relógio biológico do seu corpo. Se você é uma daquelas pessoas que sente fome de madrugada ou na hora que tem que sentar para trabalhar ou estudar acaba sentindo sono e na hora que deita para dormir não consegue pegar no sono, ou seja, tem essa desregulação de comportamentos, então a gente deveria sentir fome na hora que tem que comer, dormir na hora que tem que dormir e conseguir focar na hora que tem que focar. Se você tem uma alteração dessas coisas, é porque provavelmente o seu ciclo circadiano, que é esse relógio biológico, ele está desregulado. E esse ciclo desregulado pode causar vários fatores como esse. Então, pessoas que têm problema para dormir, chega 2 horas da manhã, a pessoa não está conseguindo pegar no sono. Chegou 3 horas da tarde, a pessoa não sentiu fome para almoçar ainda, não sente vontade de tomar café, não sente nenhuma disposição de conseguir fazer qualquer coisa. É por conta dessa desregulação, provavelmente. Diferente do que a gente pensa, isso não é normal. Por mais que a gente seja ser humanos diferentes, o nosso corpo ele tem uma forma padrão de funcionar. Então, o ideal é que de manhã você esteja alerta, você acorde, de noite você sinta sono. Ao longo do dia você tem horários fixos para sentir fome, para ir no banheiro. Todos os horários eles devem ser regulados, porque o nosso corpo ele é feito para funcionar assim. Eles só não funcionam dessa forma na maioria das pessoas porque a gente está desregulado, porque a gente acorda em qualquer horário, a gente come em qualquer horário e faz isso da forma que deveria fazer. Porém, esse é um assunto muito importante, cada vez está mais em pauta. Um bom pesquisador dessa área é o Dr. Sachin Panda, que ele tem um livro chamado The Circadian Code, que é o código circadiano, acho que é que se traduz assim, né? Não tem um livro em português, mas nesse livro ele fala sobre como o ciclo circadiano é um principal fator da nossa vida, mostrando até que, tipo, pode te ajudar até a perder peso, você comer nos mesmos horários e regular isso. Porque o nosso corpo é meio como você ajusta, o cenário perfeito, sabe? Existem vários fatores, por exemplo, atletas olímpicos, a maioria dos medalhistas são no período da tarde, que é um período que a gente sabe que o nosso corpo tem mais disposição para coisas físicas e etc. Mas aí você deve estar pensando, o que é ciclo circadiano, né? Ciclo circadiano, ele é o conjunto, o nome dado às alterações fisiológicas do nosso corpo. Então, sono, fome, alerta, entre diversas outras coisas que a gente tem. Isso se estende até outros fatores mais importantes, como por exemplo, o nosso corpo ele tem um horário ideal para sentir sono, que é causado por liberações hormonais que geram isso. Então o nosso corpo ele é feito para funcionar como se fosse um reloginho. Então você vai ter hora o correto, ter hora para dormir, ter hora para acordar e diversas outras coisas. Tanto que se você tem parente que mora no interior, isso é um ponto muito legal, que são no interior eu digo não necessariamente interiores que já são cidades, mas interiores onde a vida é mais rústica, é mais diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, onde eu moro. Você percebe que essas pessoas, elas acordam de manhã super dispostas, elas dormem no horário que elas deveriam dormir, tipo de noite, já 7, 8 horas elas já estão dormindo. E sente fome nos horários que tem que sentir fome. Então é algo muito forte que muitas pessoas falam. O horário de comer é meio-dia. Come meio-dia no mesmo horário, todo dia. Porque isso é regulado. Só que quando a gente vem para o nosso contexto de vida cotidiano, isso acaba desregulando. Por isso que a gente sente fome de madrugada, sente sono na hora que não deveria sentir. E na hora que deita para dormir não consegue dormir, etc. Porque esse ciclo circadiano ele está desregulado. Resumindo, o ciclo circadiano ele é o relógio biológico do nosso corpo. É o nome dado para as alterações que acontecem, que geram fome, geram alerta, geram energia e diversas outras coisas que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. Os benefícios de um ciclo circadiano desregulado é basicamente ajustar o seu corpo da forma que deveria estar. Pensa que assim, tipo, o nosso corpo ele é como se fosse uma máquina. E se você ajustar os horários dessa máquina para funcionar quando ela deveria funcionar, você vai alcançar coisas que você nunca imaginou. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade para ler de manhã, acordam extremamente destruídas para trabalhar, para fazer qualquer coisa. A pessoa acorda às 6 horas, ela tá se arrastando, tá destruída. Só que quando você regula esse ciclo e começa a dormir nos mesmos horários, começa a comer nos mesmos horários, começa a regular isso, a pessoa acorda de manhã disposta, super disposta, sabe? Eu acordo de manhã, eu vou pra academia e não fico assim, nossa, eu tenho que treinar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não acordo assim, eu acordo já alerta, com o olho estralado, porque eu durmo no horário que tem que dormir, tá tudo regulado, saca? E na hora que você sentar pra estudar, sentar pra focar, você vai conseguir fazer as coisas. Na hora que você for comer, você vai sentir fome, você vai comer de verdade, sabe? Então os benefícios é basicamente deixar o seu corpo funcionar da forma que ele deveria funcionar. Eu não consigo descrever em palavras como isso vai gerar na sua vida, mas eu tenho certeza que vai resolver a maioria dos seus problemas. Porque pensa que você vai sentir fome na hora que tem que sentir, você vai ter alerta na hora que tiver, você vai dormir na hora que tiver que dormir. Você vai conseguir focar e funcionar da forma que deveria funcionar. Mas agora, beleza, e como que eu faço para regular o meu ciclo circadiano? Hoje a gente sabe que existem duas coisas principais que são arrastadores para o seu relógio biológico, ou ciclo circadiano, como você queira chamar. O primeiro é a luz natural. Porque pensa assim, como que o nosso cérebro, o nosso corpo sabe que o dia é dia, a noite é noite? Existe nenhum outro fator senão o sol.
Então a luz natural, ela é o principal arrastador para o nosso corpo saber que hora é. Existem até alguns experimentos onde as pessoas colocaram pessoas em cavernas e tiraram elas da luz solar. O corpo, ele continua funcionando em 24 horas, mas elas vão se arrastando, tipo assim, um dia elas dormem 3 horas, no outro dia elas dormem 3,5, no outro dia elas dormem 4 horas. Porque sem a luz natural, o nosso corpo não consegue regular, não consegue saber que horas são. Então por isso que quando a pessoa se expõe mais à luz, por exemplo, quando a gente vai pra praia, você consegue dormir mais cedo e você fica mais regulado. Então o primeiro arrastador é a luz natural. Então você deve acordar de manhã e se expor à luz o mais cedo possível, o máximo que der, pode ser por uma caminhada, pode ser por alguns minutos. E existem unidades de medida de luz, né? Então quanto mais luz, melhor. Mas não precisa ser a luz do sol, pode ser só a luz natural, como a que eu tô gravando esse vídeo aqui. E à noite você retira essa luz. Então de noite você diminui essa luz ou troca por uma luz amarela, porque você consegue regular melhor isso. E o segundo grande arrastador é a alimentação. Parece que, assim como para o nosso cérebro a luz natural é o principal arrastador para o ciclo circadiano, para o nosso corpo periférico é a comida. Esse pesquisador que eu citei no começo, que é o Sachin Panda, ele é um grande pesquisador dessa área e ele já mostrou no livro dele que, ao menos nos mesmos horários, dentro de uma janela específica, você consegue ajustando o seu corpo para funcionar melhor. Então a comida é um principal arrastador. Então parece ser bom você comer nos mesmos horários, tipo, não precisa ser cronometrado, né? Tipo, meio-dia, todo dia, mas tipo, naquela mesma faixa, sabe? Não é saudável e nem legal pra você regular o relógio biológico do seu corpo, comer um dia meio-dia, outro dia 3 horas, outro dia não almoçar, outro dia comer 4 horas. Então essas duas principais coisas são as coisas que vão regular o seu ciclo circadiano e permitir com que o seu corpo funcione da forma que ele deveria funcionar. Como eu falei anteriormente, eu tenho certeza que esse ajuste vai resolver a maioria dos seus problemas. Porque pensa assim, muitas pessoas têm problemas na vida por conta de um sono desregulado, por conta de indisposição e falta de energia, ou por conta de questões de alimentação, porque a pessoa que tem problema com a alimentação, por exemplo, ela sente fome de madrugada. De madrugada, se ela não tiver comida, ela só vai ter comida ruim pra comer. E quando a gente tá com fome, a gente não pensa bem. Então, às vezes, você faz várias cagadas de comer demais, comer o que não deveria comer por conta de fome. Então, se você tem um ciclo circadiano regulado, você vai comer nos mesmos horários e já vai resolver esse problema. A segunda coisa é a indisposição. Muitas pessoas têm problema no trabalho, têm problema pra estudar, têm problema em diversas coisas porque tem indisposição. Na hora que senta pra ler, no período da tarde ela fica com sono. Então, resolvendo isso, ela vai conseguir focar quando ela deveria focar. E a outra coisa é a questão do sono. Também muitas pessoas têm problema com sono. E regulando seu ciclo circadiano, você consegue resolver 3 dessas coisas principais que a gente tem na vida. Pensa quantos fatores a sua alimentação, a sua disposição e o seu sono podem interferir na sua vida. Agora, se tudo estiver funcionando melhor, os resultados que você pode alcançar com isso são inimagináveis. Eu falo pela minha vida mesmo. Depois que eu arrumei meu sono, é surreal assim a disposição. Eu treino melhor, como melhor, foco melhor, consigo fazer bem mais coisas.